Questão sobre sinalização viária. As placas que oferecem aos condutores informações úteis na escolha de um trajeto são chamadas de... Bom, eu estou procurando um determinado trajeto. Que placas que vão me mostrar informações úteis em relação a esse trajeto? Seriam as placas de advertência, aquelas amarelinhas que têm a função, o objetivo de alertar sobre riscos e circunstâncias na via? Não, isso aqui não vai indicar trajetos úteis não, tá? Seriam placas luminosas? Nem existe placas luminosas, não existe sinalização luminosa, no caso do semáforo, placa não. Seriam as placas de indicação? É o que sobrou, né? Só tem ela aqui, ó. As placas de indicação que vão te indicar. Todas estão corretas? Não. Até tem aquele macetinho que eu ensino, que quando aparece o todas aqui na letra D, é 80% de chance de ser essa a resposta. Só que isso é um macete. E um macete, ele não funciona 100% das vezes. Eu acabei de dizer aqui, ó, ele funciona 80% das vezes. Professor, então não é perigoso usar o macete? Não, você vai usar o macete quando você não sabe a resposta. Você não sabe nem de nada dessa questão. Você vai chutar aleatoriamente, fechar o olho, escolher um e marcar. Aí você vai ter 25% só de chance de acertar, né? Cada uma alternativa dessa vai ser 25% de chance. Agora, se você usa o macete, você tem 80% de chance. Lembrando que em 20% das vezes o macete não vai funcionar. E nesse caso aqui ele não funcionou. A resposta mesmo é a letra C. As placas que vão dar informações úteis em relação a trajeto são as placas de indicação. Questão sobre sinalização viária. As placas que têm a função de educar condutores e pedestres quanto aos seus comportamentos no trânsito são as... Que placas são essas em que tem a função de educar? Curiosamente, aqui na letra B a gente tem as placas de educativas. Essas placas educativas, elas realmente passam mensagens educativas, têm a função de educar. Mas não é a condutores e pedestres. Eu já ia falar que não é só pedestre, mas estou vendo aqui agora que vale tanto para condutores quanto para pedestres. E realmente, tá? Você vai ver em algumas vias, essas placas educativas, elas têm um formato retangular assim, ó, retangular, de cor branca, elas são fundo branco. E aí vem a mensagem aqui dentro na cor preta, né? Pedestre, só atravesse pela passarela ou passagem subterrânea, tá vendo? É uma mensagem do pedestre. Não permaneça na pista. Ou condutores, cuidado, longo trecho. Ó, esse trecho tem alto índice de acidente, dirige com cuidado. Então são essas mensagens educativas. Tá aqui, letra B, não tem como ser outra, né? Atrativo turístico não tem nada a ver com educação. Vai te mostrar ali locais de atrativo turístico. Advertências são placas que vão alertar sobre riscos e circunstâncias na via, aquelas amarelinhas, né? Regulamentação são aquelas que proíbem ou obrigam, né? São as placas imperativas. Também não é. A resposta aqui, B de bola, fica até bem fácil, né? Eu acredito que qualquer pessoa que fosse responder essa questão relacionaria o educar com o educativas. Só que assim, quando tá fácil demais, né? O santo desconfia, né? Então, assim, ficou muito fácil aqui. Quando isso acontece, eu peço para vocês tomarem cuidado sempre com as falsas fáceis. Tá? Tem até uma aula nossa que explica sobre isso. Questões falsas fáceis. Parece que é fácil, mas na verdade tem uma pegadinha ali. Então, cuidado com isso. Nesse caso aqui não teve a pegadinha, não. Foi fácil mesmo. Questão sobre mecânica. São consideradas peças principais fixas do motor. Cabeçote é uma peça fixa e é uma das principais peças. O bloco também, que é o tronco do motor ali, o centro dele. E o cárter, que é o fundo do motor. Sim, a parte que fecha o motor por baixo, onde fica o óleo lubrificante, todas as três são peças fixas, ou seja, elas não se movem e são peças principais. Eu diria que essa aqui é a resposta. Vamos analisar as outras. Bloco tem na letra A, tem na letra B. Cabeçote tem na letra A, tem na letra B. Só que o problema é esse aqui, ó, virabrequim. Virabrequim é um eixo de manivelas. Ele se movimenta. E aqui a gente está falando de peça fixa. Virabrequim não é peça fixa, ele é peça móvel. Então aqui está fora. Tampão é uma parte que vem em cima do cabeçote, fechando o motor por cima. É uma peça fixa, não sei nem se poderia entrar aí como entre as principais, mas deixa aí. Eixo de manivelas e eixo virabrequim, que é o que está aqui, ó,
são a mesma coisa, só mudaram o nome aqui, tá? Então isso aqui é peça móvel, a gente está procurando peças fixas. E o cárter é peça fixa, já apareceu lá em cima, a gente já tinha confirmado, né? Então não é a letra C por causa desse eixo de manivelas. Biela é peça móvel, piston é peça móvel, virabrequim é peça móvel. Essas aqui são as três principais peças móveis do motor, né? Todas as três aqui são móveis, peças que movimentam dentro do motor. Então não é, eu estou procurando as fixas, ficamos então com a letra A mesmo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. As vias abertas à circulação dividem-se em... Aí vem aqui, locais e expressas, urbanas e estradas, urbanas e rurais, ruas vias rurais. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, ó. Toda vez que falar de vias, você vai prestar atenção nisso aqui, ó. Dividem-se as vias abertas à circulação, elas dividem-se. Eu vou até fazer uma divisão aqui, ó. Dividem-se em urbanas e rurais. Toda vez que a questão falar que as vias abertas à circulação dividem-se, divide é o quê? Dividiu, não é? Dividiu no meio aqui, ó, dividiu. Urbanas, que são aquelas que tem no perímetro urbano, dentro das cidades, áreas edificadas, tem casas, prédios, construções, né? E rurais, que são aquelas que estão fora do perímetro urbano, em áreas não edificadas. Então, qual é a resposta? Urbanas e rurais. Está aqui a resposta. Professor, mas eu já ouvi falar que tem via de trânsito rápido, tem via arterial, tem via coletora, e tem mesmo, ó. Vamos colocar aqui do lado das rurais primeiro, que é mais fácil. As vias rurais, que são aquelas que ficam fora do perímetro urbano, fora da cidade, elas são as rodovias e as estradas. Professor, estrada tudo bem, eu sei que é uma via rural, mas rodovia é via rural? É, ué. Só porque ela tem asfalto, ela não é rural? Lembra, o que faz ela ser rural é o fato dela estar fora do perímetro urbano, ela está fora da cidade. E a rodovia faz exatamente isso, ela liga uma cidade à outra. No momento que você saiu de uma cidade, você já está na área rural, você não está mais dentro do perímetro urbano, está na área rural. E é a rodovia que te leva de uma cidade até a outra. O que diferencia a rodovia da estrada é que a rodovia tem pavimentação, tem asfalto. A estrada não tem, é terra, poeira, ok? Nas urbanas, eu até fiz um risco aqui sem querer, tá? Nas urbanas tem até um macetinho que é o tem alguém chupando laranja. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Isso aqui são classificações. Quando fala as vias são classificadas, aí você vai trânsito rápido, arterial, coletora, local, rodovia, estrada. Agora, quando falar divididas, dividiu no meio, urbanas e rurais. Guarde isso, anote aí. Classificação de vias. Tem alguém chupando laranja, trânsito rápido, arterial, coletora, local. E a ré, aqui não, as rurais são a ré, rodovias e estradas. Isso é classificação. Dividem-se, vai ser no meio. Urbanas, que são perímetro urbano, rural, fora do perímetro urbano. Para você não esquecer e não errar mais isso em prova, hein? Questão sobre normas de circulação. As vias rurais abertas à circulação classificam-se em... Então, vamos lá. As vias, aqui está falando classificam-se. Primeiro eu vou explicar o dividem-se. Vamos fazer uma divisão aqui no meio. Ó. Do lado direito aqui nós vamos colocar as rurais. Do lado esquerdo eu vou colocar as urbanas. Fechou? Isso aqui é a divisão. Quando na sua prova perguntar as vias abertas à circulação são divididas, urbanas e rurais. Essa é a resposta. Mas aqui não está falando dividir, está falando classificam-se. Classificação. Aí é o ré, todo mundo conhece a marcha ré, né? Nas rurais, que é a rodovia e estrada. E o tem alguém chupando laranja do lado das urbanas. Que aí vai ser trânsito rápido, arterial, coletora e local.
Professor, por que o senhor falou tem alguém chupando laranja? É uma maneira de você lembrar aqui das iniciais, ó, T, A, C, L. Com esse TACL aqui, você lembra que é T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora e L de local. Então, as rurais, cadê os rurais? Estão aqui, ó, rodovia e estrada. Vão achar? Aqui, ó, rodovia, estrada. Essa é a resposta. Existe trânsito rápido, arterial, coletor e local? Existe, só que essas são as urbanas. Pode reparar que aqui na alternativa A eles enfiaram as rodovias e as estradas. Rodovias e estradas são as rurais. Viram aqui, né? E trânsito rápido, arterial, coletor e local são as urbanas. Aqui na letra B eles colocaram só as urbanas, ó. Ó, todas essas existem. Só que eles fizeram uma salada mista aqui, uma maionese, para te confundir. Aí o aluno que estudou pouco, não aprendeu direitinho, fala assim, achei que estava tudo igual. Não está igual, é diferente. Aqui no esqueminha que eu desenhei aqui, vocês entenderam, né? Letra D de dado é a resposta. Questão sobre meio ambiente. Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, esses elementos aqui, ó, não contribui para a poluição do ar. Não contribui quer dizer, não influencia na poluição do ar. Tanto faz ter ou não ter, não vai alterar em nada a poluição. Fuligem é aquilo que sai pelo escapamento do veículo, resultante da queima do combustível. Isso aqui contribui sim, a poluição é causada pela fuligem. Aqui no caso vai ser poluição do ar. Como eu estou procurando a correta, e essa aqui contribui, ó. Qual que não contribui? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, ó. Essa aqui contribui. Vapor de água não contribui. Nunca ouvi dizer que vapor de água causasse poluição. Não contribui. Queimadas contribui. Queimou, está poluindo, não está? Monóxido de carbono contribui. Pronto. No momento que você fez isso, qual que é o seu objetivo? É achar a alternativa diferente, né? Ó, contribui, 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 não contribui. Essa é a resposta. Está pedindo a correta? Essa é a correta. Essa aqui não contribui. Vapor de água não contribui para a poluição. Então, quando o Detran faz esse jogo de palavras, marque a correta, não contribui. Pô, mas correta e depois fala não contribui, que seria incorreta. Que você ficar em dúvida com esse jogo de palavras, esquece lá em cima a questão e faz igual eu fiz aqui, ó. Vai analisando item por item e vai escrevendo. Essa contribui, essa não contribui, essa contribui, essa contribui. Sabendo que você tem que marcar aquela que é diferente, chegamos aqui, a que não contribui é a letra B. E não importa se é correta, incorreta, não contribui, contribui, é a diferente. Porque só tem uma resposta a ser marcada, né? Se eu marcar a letra A, eu tenho que marcar C e D também, porque todas elas contribuem. Entendeu? Então tá aí. Isso é uma maneira de você aprender a desarmar essas armadilhas aí do Detran. Questão sobre sinalização viária. Assinale a alternativa correta. As indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. É mentira. É o contrário. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre o semáforo. Quando tem um agente de trânsito lá, sinalizando para você passar, apitando para você passar, e o sinal está vermelho, você para ou passa? Você passa, porque a ordem do agente prevalece sobre a do semáforo. Então, essa aqui está errada, ela é incorreta, eu estou procurando a correta. A letra B diz que os demais sinais é quando não está nem o agente, nem o semáforo, aí entra os outros sinais, placa, sinalização horizontal, tal. Prevalece sobre as indicações do semáforo? Não, o semáforo prevalece sobre os demais sinais. Imagina que você está indo no semáforo e ele está verde. É para você seguir, não é? Só que debaixo dele tem uma placa de parada obrigatória. Você para porque a placa está ali mandando você parar, ou você passa porque o semáforo está verde? Passa porque o semáforo está verde, porque o semáforo prevalece sobre a placa. Professor, mas isso não é contraditório? Para que tem essa placa ali? Não é contraditório. É porque o órgão com circunscrição sobre a via, o município ali, por exemplo, sabe que nos finais de semana é desnecessário usar semáforo ali. Então, o que eles fazem? Desligam o semáforo e aí passa a prevalecer a placa. Sacou? Entendeu, né? Boa. Então, isso aqui também está errado. Eu estou procurando a correta. As ordens do agente prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Ok, certinho, isso aqui está ok. As ordens do agente é o que está no topo.
E as indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente? Não, não prevalecem. É a do agente primeiro. Letra C, a resposta. A ordem é agente de trânsito, sinais que ele emite em primeiro lugar. Segundo, semáforo. Terceiro, outros sinais. E por último, as normas de circulação. Ok? Anote isso aí, tá? Direto pergunta em prova. Questão sobre primeiros socorros. Assinale a alternativa incorreta. Pode causar parada respiratória. Soterramento pode causar parada respiratória. Imagina que teve um deslizamento de terra. E muita terra caiu em cima sobre o carro da pessoa ali e ela está soterrada. Se ela ficar ali 2, 3 horas, um dia soterrada, até o socorro conseguir localizar o veículo e tirar, será que ela pode ter uma parada respiratória? Claro, o oxigênio ali de baixo vai acabando. Então aqui pode causar parada respiratória. Eu estou procurando a incorreta, então essa aqui está fora. Fratura no fêmur. Fêmur é o nome desse osso que a gente tem na coxa, tá? Da perna. Se eu quebrar esse osso da perna, isso pode causar parada respiratória? Não, não tem nenhuma relação. Se fosse uma fratura de costela, aí talvez sim, porque a costela perfura o pulmão se fecha e aí pode provocar a parada respiratória. Mas fratura no osso da perna não tem relação nenhuma com parada respiratória. Então isso aqui é incorreta. Eu estou procurando a incorreta, achei. Afogamento pode causar parada respiratória? Claro, né? Inclusive quem se afoga morre por falta de ar, né? Em vez de puxar o ar, ele puxa a água para dentro dos pulmões. Essa aqui é correta, eu estou procurando a incorreta. Perfuração do pulmão. Olhem, é o que eu acabei de falar, né? O osso da costela quebrou, perfurou o pulmão. Pode causar parada respiratória? Pode. Como eu estou procurando a incorreta, essa é correta, então eu já elimino ela. A única incorreta é a fratura no fêmur. Isso aqui não causa parada respiratória, tá? Infrações e penalidades. Essa questão é difícil, porque ela envolve vários tipos de infrações e pede a natureza delas. Leve, média, grave ou gravíssima. Isso é muito difícil. Tem até um macete que eu já ensinei em aula aí, que ajuda a classificar algumas dessas infrações, mas o macete ele tem uma aplicabilidade baixa, 60%, nem vou falar dele aqui agora, tá? Assinale a alternativa que diz respeito a uma infração de natureza leve. Ou seja, aqui o Detran trouxe 4 situações de infração, cada uma tem a sua natureza, leve, média, grave ou gravíssima, mas uma dessas aqui é leve. Uma dessas é leve. Qual é a leve? É isso que ele está pedindo. Vamos analisar? Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Isso aqui é muito comum de acontecer em motociclistas, né? Você já viu 2 motociclistas, um do lado do outro, batendo papo? Vai em vez de andar um atrás do outro, né, na fila de trânsito ali, eles vão do lado do outro batendo papo, atrapalhando o trânsito, colocando em risco. Isso aqui é uma infração de natureza média, tá? Média. Anota aí se você quiser. Eu estou procurando a leve, então já sei que essa não é. A segunda aqui é parar o veículo no passeio, lugar de andar pedestre, né? Ou sobre a faixa de pedestres, ó, faixa de pedestres, que também é lugar para andar pedestre. Presta atenção num detalhe aqui. Parar o veículo no passeio ou sobre a faixa pedestre é aquela coisa rápida. Você está com um passageiro ali, me deixa aqui. Aí não tinha um lugar adequado para você estacionar, você foi e jogou as 2 rodas do carro sobre o passeio, para não atrapalhar o trânsito de veículos, e o pedestre foi e desceu. E assim que ele desceu, você já... Pedestre não, passageiro, né? Assim que ele desceu, você saiu com o carro. Você estacionou ali? Não, você só parou, foi rapidamente. Parou, o passageiro desceu e subiu de novo. Essa parada, que é coisa rapidíssima, é uma infração de trânsito leve. Leve. Eu estou procurando a leve, não é? Então achei, está aqui. Agora, se isso aqui, essa mesma conduta, se ao invés de parar, for um estacionar, imagina que eu cheguei, estacionei meu carro sobre o passeio mesmo e saí. Fui para a loja fazer as coisas e tal. Aí é grave, tá? Aí é grave. Sendo só a parada, é leve. Mas se for estacionar nessa circunstância, é grave. Anote isso. Vou aproveitar que nós estamos falando aqui de natureza de infrações. Eu acredito que você tenha curiosidade de aprender outras, né? Se porventura perguntar na sua prova, você saber. Apesar de ser difícil decorar isso tudo, mas vamos lá.
Pelo menos essa aqui nós vamos aprender. Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda, regulamentado como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Imagine que o órgão de trânsito reservou, nós temos lá várias faixas de trânsito, todas no mesmo sentido, numa grande avenida, né? E o órgão de trânsito pegou essa faixa da esquerda, que é a que está mais perto do canteiro central, e colocou ela exclusiva para táxi. E você transita por essa faixa. Quando você faz isso, você está cometendo infração de trânsito grave, tá? Então, é a faixa da esquerda e ela é exclusiva para um determinado tipo de veículo. Ó, exclusiva para determinado tipo de veículo. Só não pode ser de ônibus, porque se for de ônibus, que é o de transporte público coletivo, aí ela deixa de ser grave e passa a ser gravíssima, tá? Então, anota aqui, ó. Isso aqui é uma infração grave. Para qualquer veículo. É para táxi. É para qualquer veículo, para caminhões, é para carreta. Qualquer veículo. Aquela faixa da esquerda é para qualquer veículo. Não sendo de ônibus, aquele corredor de ônibus, né? Não sendo de ônibus, vai ser infração grave. Agora, se for de ônibus, é gravíssima. Você já guardou isso, né? E aqui ainda tem uma outra variação. Aqui nós estamos falando de faixa exclusiva da esquerda. E se for faixa exclusiva da direita? Aí a infração é leve. Olha que curioso, cara. Vamos imaginar que ao invés de esquerda seja a da direita. A infração vai ser leve. Transitar em faixa exclusiva da esquerda é grave. Transitar em faixa exclusiva da direita é leve. Transitar em faixa exclusiva para transporte coletivo de passageiros, que é o ônibus, o corredor de ônibus, aí é gravíssimo. Então são essas 3 situações numa só, hein? Viu? Pois é. E parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis é infração média, tá? Média. Lembrando que parar é aquela coisa rápida. Desembarcou o passageiro, saiu. É média. Porque se ele estacionar nos viadutos, pontes e túneis, aí é grave. Anotou tudo isso aí? Guardou, não? Volta o vídeo e assiste de novo. Anote, porque é bom saber disso, tá? Questãozinha sobre direção defensiva. Atenção difusa é... Quando a gente está estudando direção defensiva, a gente aprende sobre atenção do motorista. E essa atenção ela pode ser dividida em 3 tipos. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Tem a atenção fixa, tem a atenção dispersiva e tem a atenção difusa. Tem mais não, professor? Tem. Mas para nós aqui, só essas 3 vão interessar por enquanto, que é o que está caindo no Detran lá. A atenção fixa é aquela onde o condutor prende a atenção dele num ponto só. Ele quer fazer uma ultrapassagem, só olha a contramão lá, esquece de olhar o retrovisor. Na hora que a contramão liberou, ele joga para ultrapassar, mas já vinha outro ultrapassando por trás e ele colide, porque a atenção dele estava fixa num ponto só. Isso não é bom. Dispersiva é o disperso, o distraído. É o cara que dirige olhando para tudo, só não presta atenção no que ele está fazendo, né? Que é o dirigir. A atenção difusa é a adequada, onde o condutor presta atenção nas indicações do painel, o que está acontecendo no interior do veículo, na frente, nas laterais, na traseira. Essa é a adequada, a difusa. Então, a atenção difusa é estar o condutor observando em todos os sentidos relacionados à condução do veículo. Essa é a resposta. Concentrar-se em um único ponto. Essa é a atenção fixa. Não é bom. Está fora. Observar o veículo à frente, ok, com bastante atenção. Beleza. Mas se eu olhar só para frente, é atenção fixa. Né? Observar o veículo da frente com bastante atenção e o resto, os das laterais, da traseira. Ficou incompleto aqui, né? Estar o condutor observando o veículo à sua frente. Mesma coisa da anterior, né? Está olhando o veículo da frente, mas aí, vai só olhar o veículo da frente, vai olhar o resto? Não, isso para mim é atenção fixa. Então, letra A, mesma resposta dessa aí.